Olá, já conheci. Bom dia. Então, ontem eu estava, como dizer, numa palestra com o professor Ricardo lá da faculdade. Ele é professor de Direito. E resulta de que eu escutei falar lá, desculpa, porte, posse, né? Muita gente não sabe, eu também não sabia. Posse é você poder ter a arma em casa ou no trabalho. Você não pode andar por aí. E porte é poder andar por aí, né? Portar. E resulta que então deram espaço para perguntas, né? Pela internet, para não ficar interrompendo todo o tempo. E resulta que eu perguntei a ele sobre o direito do consumidor, ou seja, a pessoa que compra uma arma e deve estar sobre a proteção sobre a própria compra. Porque se o governo, né, vende, ele arca com responsabilidade da venda que ele permite. Entendeu? Então, bom, agora aqui no Brasil, né, mas ainda há posse, porte, entendeu? Pessoas que podem pedir, são analisadas, seus, né, antecedentes, enfim, para poder ter, ainda tem isso, parece ser, né? Nos países, eu quero falar assim rapidamente, porque eu tenho que sair, eu já desentranharei mais. Nos Estados, os países desenvolvidos não dão porte nem posse para cidadãos, não dão. No Japão, por exemplo, é praticamente impossível que consiga um cidadão, por muito correto que tenha sido sua vida inteira, o empresário de pau. Aí você vai dizer, mas lá não tem a violência que temos aqui. Mas aí que tá, por isso mesmo. Você não pode distribuir arma e não esperar que isso tenha um resultado. Vai ter resultado. Cadáveres, por exemplo. Mas o que eu quero falar sobre isso é sobre a venda. Se você tem uma fatura de uma arma, não caberia você ser punido por utilizá-la. E eu pus ao professor o exemplo do secador de cabelo. O secador de cabelo serve para secar. Mas você não pode restringir esse uso. Você não pode dizer ao que compra um secador, não seque a parede, não seque o seu cachorro. É um secador de cabelos. Mas a pessoa que compra pode utilizar para o que quer. Imagina a arma que só tem uma utilidade, que é matar. Você pode dizer, não, mas não somente, pode ferir, somente é ferir, mas se eu quero, né, como eu falei, eu posso dar um tiro no teu braço ou um tiro na tua cabeça, eu posso escolher, né, falando assim, né, claramente. E então, o que eu não consigo entender, e eu sou uma leiga de advocacia, é que isso é direito civil, né, isso é direito civil. Como assim que vendem, como no caso dos Estados Unidos, vendem armas assim, a tudo e pelé, e logo condenam. Isso vem disso, de que é uma punição encoberta. Uma punição encoberta é que você, já que você quer, você é um psicopata, você está disposto a matar, você quer ter uma arma, você é um civil que quer ter uma arma, portanto, você, sabendo que vai pagar por algo caro, você vai correr o risco de, por essa compra, ir à cadeia. E mesmo assim você a quer. Você está entendendo? Eu acho errado essa punição encoberta. Você está entendendo? Chamando a pessoa como de doente mental. Porque como assim que você vai punir aquilo que você vendeu? O governo não pode punir. Eu não entendo de leis, como eu falei, professor. Se eu chegasse numa loja e pedisse, me dá uma arma que hoje de noite eu vou matar, por exemplo, o meu vizinho ou o meu marido, quem eu queira dizer, ele hipocritamente ia chamar a polícia, mas então eu me calo e me vendem a arma. Entendeu? Que foi o que eu falei para ele. Eu não falei isso para ele, eu comentei outra coisa, eu não lembro o que foi. Mas o caso é que você vende a arma e sabe que essa pessoa
pode matar qualquer um, portanto, porque a punição... Por que você pode ir para a cadeia depois que você tem um... Eu falo de que tem uma fatura e, portanto, não deveria ser punido. Todos aqueles que estão presos por delito de arma de fogo e têm uma fatura não deveriam ser punidos. É isso que eu quero dizer. Então tá. Eu quero dizer que longe de mim pretender dizer que o assassinato... Mas se eles vendem, não deveriam punir aquele que pagou pela arma e que está protegido pela sua própria compra. Porque se vocês vendem, vocês arcam com a possibilidade que essa pessoa mate. Portanto, sendo que não se pode restringir o uso da finalidade única que tem, que é ferir ou matar, corre o risco de que mate. Você está entendendo o que eu quero dizer? É fácil. Agora, claro, eu não tenho conhecimentos de direito, entende? Eu sou uma pessoa leiga. Então, eu queria saber, eu vou perguntar ao professor se há argumentos para derrubar a minha, vamos dizer, a defensão do meu cliente, que é a liberdade, como ele mesmo falou. Tá bom? Então, tá. Ele falou que a finalidade do direito é a liberdade, independente de qualquer coisa. Então, se eu peço a liberdade das pessoas que estão aí na casa, todas que têm fatura de uma arma, porque cometeram delito de sangue, entre comilhas, porque eles compraram uma arma e o governo assumiu esse risco, que argumentos o promotor, eu estou na defensão do meu cliente, que assassinou uma pessoa e tem uma fatura de sua compra, da sua arma. Qual argumento jurídico seria possível para derrubar ele como promotor, ou seja, os promotores que queiram derrubar o meu pedido de liberdade ao meu cliente? Eu creio assim por cima. Pero gostaria de saber. Então tá, isso é o que eu queria falar. Obrigada, tá? Tchau, bom dia.